vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam animados e dispostos para mais uma aula de língua portuguesa. Quero apresentar aqui a minha equipe, que como sempre está aqui nos ajudando, fazendo com que essa aula alcance mais alunos, que essa aula seja interativa. Você está vendo esse rapaz aí de preto no cantinho da sua tela? Se eu não estiver enganado, ele se chama Everton, é isso mesmo? Everton. É porque são tantos, gente, que às vezes passa da mente assim, mas Everton está aqui, ó, show de bola, interpretando Libras com a gente. O trabalho de Everton é muito importante. Ele faz com que essa aula alcance estudantes que eu sozinha jamais conseguiria alcançar. Então, como eu sempre digo, o trabalho de Everton e de todos os intérpretes de Libra é muito importante. Sem eles, a nossa aula não seria tão legal como tem sido. E claro, ela está aqui conosco e ela vai ter uma participação hoje muito especial na nossa aula. De quem eu estou falando? Você sabe, a queridinha do 5º ano, aqui dá aquela aula docinho, docinho. Professora Kedma, bom dia, seja bem-vinda. E aí, professora Abigail, tudo bem? E você aí de casa, tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Eu já estou por aqui esperando o teu comentário, a tua participação. Contos de assombração hoje, hein? Eu já estou na expectativa para ver o que vem de assombroso nessa aula. Não sai daí, manda teu recadinho, aproveita a aula da professora. Ela já deu aquele spoiler sobre o tema, não é? Lembram que eu falei que toda esta semana estaríamos trabalhando contos. Trabalhamos contos tradicionais, contos de fadas, contos populares e hoje, conto de assombração. Fica com medo não, que vai dar tudo certo. Tem aqueles que gostam, mas tem aqueles que têm um medinho, mas vai ser tranquilo. Eu te garanto que você vai gostar da aula, não sai daí. Antes de continuar, já de começar o conteúdo, aqueles recadinhos que a gente sempre dá, porque todos os dias novos estudantes estão chegando à nossa aula. Se é o seu primeiro dia conosco hoje, seja muito bem-vindo, muito bom saber que você está aí do outro lado da telinha assistindo a nossa aula. Mas eu não quero que você apenas assista, eu quero que você participe, que você interaja. Como fazer isso? Muito simples. Tá vendo esse QR Code aqui na sua tela? Aponta a câmera do celular para ele, baixa o aplicativo do Educa Recife. A professora Kedma está aqui, não é à toa. Ela está aqui esperando a tua mensagem, a tua participação, ou a tua pergunta ou comentário, e você pode fazer isso pelo chat do Educa Recife, lá no aplicativo. Tem gente que está assistindo a gente agora lá na TV Nova Nordeste, 22.3. Lembrando, estamos aqui de segunda a sexta, às 8h30, mas também às 18 horas tem a reprise. Você pode assistir a aula novamente também pelo YouTube. Além da reprise, você pode assistir a aula quantas vezes você quiser lá no canal do Educa Recife no YouTube e pode deixar também o teu comentário. Você pode dar sugestões também e a gente vai aqui, o que for possível, nós faremos na nossa aula. O tema de hoje, a professora já disse, contos de assombração. Hoje eu farei diferente. Geralmente eu explico o que é conto, eu falo a estrutura do conto, não é? Mas hoje eu vou aproveitar a aula começando a contar. Nós vamos ler, não é, a história com vocês. Após a leitura, nós iremos trabalhar assim a estrutura do conto, os elementos. Então, você que já vem assistindo às nossas aulas, você pode prestar atenção no conto já pensando, eita, eu sei que tem personagens, eu sei que tem narrador, a professora falou que precisa de um espaço. Então, vai ficando aí atento aos detalhes da história. Quando eu terminar de contar, aí a gente vai trabalhando os elementos presentes nesse conto. Vamos lá? Antes de começar, só aqui uma explicaçãozinha. Um conto de assombração nada mais é do que uma narrativa sobre algo fictício ou não, com a intenção de expressar medo e susto nas pessoas que leem. Não se preocupa que é um conto assim, é de assombração, mas não vai deixar ninguém sem dormir não, tá? E você pode até recontar depois para outras pessoas. Aí vem aqui, o conto de assombração é um texto narrativo, né, que é como a gente já vem aprendendo sobre todos os contos. Nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais, como cenários sombrios e personagens misteriosos. Vocês viram que nos contos de fadas, o nome já diz, né? Nós temos o elemento das fadas, da magia. Os contos populares trazem
realidade do povo, costumes, crenças. Já no de assombração, o elemento que o diferencia justamente são esses elementos sobrenaturais, não é? Os cenários, por exemplo, não vai ser num castelo lindo e maravilhoso, numa floresta cheia de pássaros e flores, não. Geralmente é aquele cenário que já fala aí do espaço, né? Que é sombrio. Então, o conto de assombração, ele tem a mesma estrutura dos outros contos, só que com esse detalhe. Nos contos de terror, que é como a gente também chama os contos de assombração, temos alguns personagens lendários, como vampiros, lobisomens, mortos-vivos, etc. Nem sempre a narrativa acaba com um final feliz. Por exemplo, trabalhamos, eu acredito que foi antes de ontem, sobre contos de fadas, que termina como? E foram felizes para sempre. Nem sempre acontece isso no conto de assombração. E esses contos de assombração ou contos de terror, eles narram situações que despertam assim, um pouco de medo no leitor, né? Dá aquele suspensezinho. Como eu falei para vocês, tem a estrutura, eu não vou explicar agora, tá certo? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou deixar para o final da aula, só que quem já vem acompanhando todos os dias já sabe o que é situação inicial, conflito gerador, clímax e o desfecho, tá joia? Professora, eu perdi as aulas, eu não sei, não se preocupe, que ao final da aula, à medida que eu for mostrando já no conto, cada item dessa estrutura, você vai entender com certeza, tá certo assim? Então, agora nós vamos começar a contar o conto de assombração. Estão preparados? Muito bem. Se ajeita no sofá aí e fica atento. O nome do nosso conto é O Baile do Caixeiro Viajante e quem escreveu foi Reginaldo Prandi. Vamos lá. Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade. Numa cidade pequena do interior, o baile é um grande acontecimento. Melhor situação para namorar e para arranjar namorado não tem. O sábado é um dia muito propício para o nascimento de grandes amores, pois foi no baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Leôncio, sim, esse era o seu nome. Conheço bem sua incrível história de amor. Leôncio era um caixeiro viajante da capital e vinha à cidade uma vez por mês prover de mercadorias às vendas do lugar. Ia e voltava no mesmo dia, mas houve um problema com sua condução e daquela vez ele teve de dormir na cidade. Cidade pequena, sem muitos atrativos. O que se poderia fazer à noite para a distração? Era dia de baile na cidade, um sábado especial, e uma orquestra de fora tinha sido contratada. O moço do hotel que servia o jantar comentou: Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder. E não podia mesmo, mal sabia ele. Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile. Gostava de dançar, sabia até dar uns bons passos, mas era tímido e relutava em tirar as moças. Por volta de meia-noite, sentiu que estava chegando o sono e pensou em se retirar. Foi quando viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que seu nome era Marina. Marina chegou só e, ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele, ela parou e se virou para trás. Oh, deixei cair minha chave no chão. Ela falava consigo mesma, distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo ouviu atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou rapidamente, pegou a chave do chão e estendeu à sua dona. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele falou: Pode agradecer com uma contradança, senhorita. Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar. Dançaram aquela contradança e mais outra e outras mais. Dançaram o resto da noite, até o baile terminar. Parecia
que os dois eram velhos parceiros de dança. Tão leves e tão graciosos eram os seus passos. Leôncio se sentia completamente enlevado, como se o encontro com a bela dançarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia, chegou a pensar. Agradeceu a providência ter permanecido na cidade. Já nem queria ir no dia seguinte. Em nenhum momento, Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ele fora ao baile só por ele, de que era com ele que queria dançar a noite toda. Não teria namorado, noivo, marido. Muitas paixões chegam enquanto se dança. Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela. Então, a orquestra tocou a música de encerramento e o baile acabou. Já era alta madrugada. Leôncio insistiu em acompanhar a moça até a sua casa. Ela aceitou a companhia. Era perto, iam a pé. Estava frio lá fora. Uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube, Leôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual nunca se separava. Viajava a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais imprevisíveis. A capa era sempre um abrigo garantido. Leôncio ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mal, para você não se resfriar. Ela aceitou, vestiu o sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. Caminhavam de mãos dadas como namorados. Falavam pouco, só o essencial. Próximo à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro viajante: despedimos-nos aqui. E explicou o porquê. Não fica bem você ir comigo até onde moro. Está bem, como quiser. Ele consentiu. Começando a despir o sobretudo, ela disse: leve sua capa. Não, fique com ela. Está frio. E completou: depois você me devolve. Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do futuro todo. Ele propôs com o coração na mão. Amanhã, às 20h, em frente da matriz, ela assentiu e o beijou. A garoa fria tinha se transformado em densa neblina. Mal se vislumbrava a luz dos postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão uivou ao longe. Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada. Com as mãos nos bolsos e o corpo retesado pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel. O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas, inicialmente, a noite chegou para Leôncio. Muito antes da hora marcada, lá estava ele em frente à igreja esperando Marina. Só quando o relógio da matriz bateu 12 badaladas, Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela. Alguma coisa grave teria acontecido. Ele ia descobrir. Era tarde e só restava dormir. Mas na manhã seguinte, mal se levantou, já foi perguntando pela moça. Na rua, no Largo da Matriz, em todo lugar. Interrogava sobre a moça e nada. Estranhamente, ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Todos sabem da vida de todos. Todos se controlam, vigiam-se uns aos outros. A fofoca é cultivada como que fosse uma obrigação, como se representasse um dever cívico. Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é. Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e lojas que tinha clientes, descrevia a moça,
Dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a donzela. Aquela com quem dancei a noite toda. Ninguém tinha visto. Desanimado, voltou para a sua hospedagem. Então, um velho se apresentou. Era o empregado do hotel, empregado que Leôncio nunca tinha visto, nem nessa, nem em outras estadas na cidade. Era alto, magro e de uma palidez desconcertante. O velho empregado do hotel lhe disse: moço, conheci uma tal Marina igualzinha à sua. E completou, baixando a voz respeitosamente: mas ela está morta. Morreu há muito tempo. Disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para se casar com um caixeiro viajante. Casamento que a família dela não queria de jeito nenhum. Leôncio ficou chocado com a história. Que absurdo! Imaginar que tratava da mesma pessoa, nem pensar. Eu a tive nos braços a noite toda. Mas o velho funcionário insistiu. No túmulo dela tem a fotografia. Quer ver? Não pode ser. É um disparate. Mas quero ver. O velho não se fez de rogado. Em poucos minutos, estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado cemitério da cidade. Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? Chegaram ao portão do Campo Santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozinho. Não gostava de cemitérios, desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da moça, despediu-se com uma reverência e foi embora. Não foi difícil para o caixeiro viajante encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão. A tardinha se fora, escurecia. A noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a descer e esfriava um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé diante da tumba. E o retrato da defunta que ali jazia era o mesmo o dela. Aqui descansa em paz, Marina, filha querida. Era o que dizia a inscrição em letras de bronze. Havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore gasto da lápide mortuária. O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato. Não queria ver mais o rosto amado aprisionado na pedra pela morte. Triste, desdita do viajante, havia mais uma coisa para ver ali. Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero. O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era familiar. Sentia um calafrio lhe percorrer a espinha. Tinha as pernas bambas e o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor. Estendida sobre a sepultura à sua espera, repousava a sua inseparável capa. E aí, quinto ano, o que vocês acharam? Deu para sentir medo? Ou foi só aquele suspensezinho? O que é que vocês acharam desse conto de assombração? Gostaram? Já tinham ouvido? Professora Kedma, será que a senhora acha que eles gostaram? Será que tem algum comentário aí? Eu acho. Tayla disse que gostava de conto. Ela disse: eu amo, mas será que ela está assustada, hein? José disse que sentiu muito medo. E foi. José, medo eu não sentia medo, mas que dá aquela coisinha assim diferente, sim, não é? E quando diz assim, que ele dançou com uma pessoa que no final ela tá morta, gente, dá aquele calafriozinho, dá, né? Um pouquinho. Tem os corajosos de plantão que dizem, que negócio bobo, eu já vi, mas assim, né, assim, a gente vai lendo assim, vai sentindo ali. É uma característica também, lembra que eu falei do conto de assombração? De despertar medo, né? Uns mais, outros menos, mas o suspense com certeza você sentiu. Perceberam aí os elementos ou será que ficaram tão assustados que nem prestaram atenção nesse fator? Mas acredito que sim. Vocês lembram? Trabalhamos aqui durante toda essa semana que os contos são narrativas curtas. Apesar dessa história, ela ficou longa porque eu contei toda, né? Eu não resumi, eu contei a história toda. Mas observem que tem poucos personagens. Vocês veem o caixeiro viajante, Marina, não é? E depois no finzinho é que aparece ali um trabalhador, um funcionário do hotel. Fala que ele foi em vários lugares, mas assim, diálogo mesmo, não fala tantos personagens assim. Diz que ele falou com pessoas, mas não especifica ali
quem são aquelas pessoas. Então, lembra que foi também muito trabalhado isso aqui durante a semana, que o conto ele tem essa característica, né? Poucas personagens. Então, lembra que eu falei que no primeiro parágrafo, quando a gente vai começar o conto, apresenta-se ali o quê? O local onde se passa aquela história, as personagens, fala-se um pouquinho sobre elas. Perceberam isso no conto? Logo no início, eu falei, não foi isso? Que ele era caixeiro viajante, ou seja, é aquela pessoa que vende, né, mercadorias de uma cidade para outra. E se passou onde essa história? Nós vimos isso. Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Fala que ele estava numa cidade pequena do interior. Deixa eu voltar bem rapidinho aqui, para a gente observar. Não é? Então, isso aí é o espaço, tá certo? Olha aqui, olha. Fala do tempo, nesse conto especificamente fala-se até do dia, não é? Que se passou aquela história. Vejam como tem tantos detalhes, não é sábado. Observa aí no segundo parágrafo, numa cidade pequena do interior. Então, você já percebe ali o espaço que vai ocorrer a história. Depois vem todo o desenvolvimento ali, que é o enredo, né, da história, vem contando, e ele vai para o baile, conhece Marina e fica encantado. Do meio da história, caminhando para o fim, começa o elemento do suspense. Ninguém conhecia, ninguém tinha visto. E aquele momento que a gente lembra que eu falei, pessoal, do clímax, é aquele momento de mais tensão, de mais, no caso do conto de assombração, de mais suspense, né? É quando aquele senhor diz para ele que ela está morta e ele não aceita. De jeito nenhum. Como estaria morta a pessoa com quem ele dançou a noite inteira? Ele, como ele diz no conto, que a teve em seus braços. Dançaram muitas e muitas danças. Então, ele custa acreditar. E o desfecho, que é o final, é quando ele, além de ir à tumba, porque poderia ser outra Marina, concordam comigo? Poderia ser uma Marina que parece muito, até porque ele diz que a foto ali já estava gasta com o tempo. Poderia aquele homem ter se enganado, mas o detalhe aí que faz a diferença é porque ele encontra o que lá em cima da tumba dela? A capa que ele tinha dado para ela na noite anterior. Então ele tem certeza realmente que foi Marina que apareceu ali. Um detalhe, quinto ano, que quando eu estava lendo, quase que eu parava para mostrar, mas não, eu vou segurar até o final. Lembram-se que trabalhamos aqui os tipos de narrador? Tem o narrador observador, tem o narrador personagem e tem o narrador onisciente. Trabalhamos muito isso, se eu não me engano, na aula de terça-feira. Explicamos bem detalhadozinho. Qualquer coisa, procura no canal do YouTube lá que você vai ver. Foi no dia da aula de conto tradicional. Vejam bem. Leiam comigo aqui este parágrafo da história. Aqui vai denunciar que tipo de narrador é. Vejam só. Leôncio, sim, esse era o seu nome. Conheço bem sua incrível história de amor. Quinto ano, estão lembrados que eu falei aqui em várias aulas que o narrador, personagem, ele vai usar o pronome eu, ele vai se incluir. Aí você vai dizer, professora, então não é não, porque não tem eu aqui. Observa direitinho, será que o eu não está escondido em algum lugar? Professor, e palavra se esconde? Se esconde. Se esconde, sim. Será que, quando eu digo assim, conheço, é ele conheço, ela conheço ou é eu conheço? Peguei você, não tinha pensado nisso, o eu está escrito ali bem, está escondidinho do conheço ali, se escondeu o eu. Então, quando ele diz assim, conheço, ele está dizendo o quê? Eu conheço. Então, mesmo a história não dizendo o nome desse narrador, não mostrando em nenhum momento ele dialogando com Leôncio, mas nesta parte da história se denuncia que o narrador é um narrador personagem. Professora, por que a senhora está dando tanta ênfase? Lembra finalzinho de ano, aquelas provinhas externas? Esse tipo de coisa pode ser uma casquinha de banana, uma pegadinha. Você olha assim, não vê o eu, então deve ser narrador ou onisciente ou narrador observador. Mas presta atenção, quando ele diz conheço, e ainda diz assim, eu conheço bem, eu acho, particularmente, que era um amigo de Leôncio, que estava ali junto com ele, presenciando tudo. Então, quando ele diz conheço, eu conheço, narrador, personagem. Professora, será que eles tinham atentado a isso? Será que eles tinham, ou realmente o eu conseguiu se esconder atrás da palavra conheço? O que é que a senhora acha?
Eu acho que se escondeu, hein? Mas eles ficaram atentos, viu? Pedro está dizendo aqui, é só uma história, porque eu iria ficar com medo, sempre Nossa. presente, né? Eu sei porque Pedro não ficou com medo. Se foi esse mesmo Pedro que esteve aqui nos visitando, amamos, viu, Pedro? Pedro veio aqui nos conhecer, foi maravilhoso, com a turminha da UTEC, não foi? Foi ótimo. Uma turminha do 5º ano veio aqui, viu? A gente Conhecer, ficou muito feliz, foi. né, E ele é professora? grande, né? Ele é alto assim. Então, para que ele vai ter medo, né? Um Pra quê? rapaz daquele tamanho, a gente que não assim é tão alta quanto Eu confesso que eu tenho um pouco né? de medo desses contos. Então a gente assim fica com medo, mas Pedro, um rapaz já, né? Então realmente, Pedro. Mas foi bom que Pedro colocou. É só uma história, tá, gente? A gente Sim. lê, se divertiu, assim. Não é aquela diversão de sorrir, mas é uma diversão porque mexeu com a nossa mente. Eu sei que eu estava contando e vocês imaginando aí a história se passando. E é isso que a leitura faz, né? A leitura faz com que a gente viaje. Então, a aula de hoje sobre conto de assombração, vocês perceberam que, apesar de ter características diferentes, que é o suspense, talvez o medo, elementos como... Lembra que eu falei no início? Que tinha um cenário ali como cemitérios e coisas assim. Nesse caso apareceu, não foi? O cemitério, o que diferencia de outros contos, porém tem aquelas mesmas características. Texto curto, poucos personagens, não é? Tem que ter a introduçãozinha ali, tem que ter o conflito gerador, clímax, desfecho, enfim. Tem as partes iguais e as partes que diferenciam. Você aí, conhece outros contos de assombração? Diz para mim lá no chat do YouTube. Tá certo? Quem sabe uma próxima vez eu trago aqui o conto que você nos sugeriu. Muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com medo, esquece que agora vai ter uma aula maravilhosa. É sobre o que mesmo, professora Kedma? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre geometria. Dessa vez nós vamos falar sobre os prismas. Então, dá uma levantada, dá uma descansada, né? Quem ficou com medo, respira, toma uma água, que daqui a pouco a aula de matemática vai começar. Eu vou até ensinar como vocês podem fazer esses prismas, tá? Então não perde a aula de matemática de hoje. Muito bom, já estou ansiosa, já sei que vou aprender muito. Obrigada, Everton, venha sempre, um prazer estar aqui com você. E você que está aí, já foi dado o recadinho, não sai. E amanhã eu te aguardo em mais uma aula de língua portuguesa. Tchau, tchau, até a próxima.